O Flamengo foi ao palco onde enfrentou grandes dificuldades em 2023, em um momento novamente muito conturbado. O prognóstico era talvez o pior possível, tendo em vista os desfalques que o time teve na ida para enfrentar o Bragantino. Mas o desempenho não foi nada mal. O Flamengo fez uma boa partida e mereceu vencer, ficando com um gosto amargo do empate na boca. A gente vai falar bastante sobre esse vídeo, sobre o que aconteceu, o impacto ali, né, da arbitragem no jogo, mas a gente vai falar muito sobre tudo isso nesse vídeo, falando sobre tática sem tatiquês. Galera, eu tô no rumo aqui de tentar alcançar a meta de 50 mil inscritos. 30% das pessoas que assistem os vídeos aqui não são inscritas. Então eu queria pedir para esses 30% que se inscrevam, por favor. Você vai ajudar bastante o meu trabalho independente. Os outros 70% que já são inscritos podem ajudar deixando o like, para que o YouTube aumente aumente a escala de entrega desse vídeo e, com isso, aumente aquela fatia dos 30% para que mais gente conheça o trabalho e venha se inscrever. Queria te pedir humildemente esse favor. E vamos agora direto entender quais foram as mudanças que o Tite imaginou e depois o que fez ele desmanchar. Será que não deu certo? Vamos para frente aqui abordar esse jogo fora e dentro de... O Flamengo foi a campo com o 4-2-3-1, que não era exatamente igual ao sistema de 4-3-3. Na verdade, o 4-2-3-1 é muito diferente do 4-3-3, e isso fica muito claro na saída de bola e durante os momentos de construção. Mas esse sistema teve uma outra novidade. Ele foi um sistema excêntrico, né? O Gerson era um jogador que sempre carregava para dentro, até sem a bola. Ele se movimentava para o centro do campo para que o Wesley progredisse por fora. E o Wesley fez talvez uma das grandes partidas dele desde que subiu e, sem dúvida, a melhor atuação do Wesley no ano. Então, o Alan baixava entre os dois zagueiros, o Ayrton avançava, mas o Wesley avançava ainda mais, deixando o Bruno Henrique e o Pedro mais à frente. O Bruno Henrique bem mais fechado e o Pedro ali. O Pedro tem dificuldade de dividir a área, também não abriu tanto espaço para o Bruno Henrique, mas o Pedro fez um partidaço. Na hora que eu vi o jogo pela primeira vez, eu não tinha identificado isso, mas depois, reassistindo a partida, ele fez um jogaço. Fato é que durante os primeiros 25 minutos que essa formação ficou em campo, 30 minutos, acontecia bastante essa associação mais à esquerda. E o Flamengo justamente não vinha produzindo do lado esquerdo, só vinha produzindo do lado direito. Então houve ali bons lances que eu vou te mostrar a seguir. Bora lá. Logo no início do jogo, o Flamengo enfrentava, né, essa marcação individual do Bragantino focada em fechar o corredor central. Então o Bragantino subia seus jogadores e o Rossi tinha ali bastante gente sustentando a saída. Os dois laterais, os dois zagueiros e os dois volantes sustentando saída de bola. Nesse lance aqui, o De La Cruz, que estava mais recuado do que o Wesley, que já estava projetado, conseguiu receber direto do Rossi e achar o Igor Jesus. O Igor Jesus fez uma boa jogada e devolveu para o De La Cruz. E olha esse contexto aí, preste atenção nessa imagem. Gerson e o Wesley atacando espaço, já alcançando ali a última linha do time adversário, né? E aí a bola vai no Gerson, que a um toque dá no Wesley, e o Pedro já está no centro da área, no comando para receber o cruzamento do Wesley. O Wesley ainda tem essa fragilidade grande do jogo dele, que é o cruzamento. Acabou cruzando muito mal, e no rebote o Bruno Henrique finalizou sem direção. Mas esse foi o cartão de visita de um Flamengo logo aos 5 minutos, que viria a repetir a dose. Agora com o Alan baixando na saída de bola e encontrando espaço, desencaixando ali o meio. O Igor Jesus e o Alan baixaram juntos ali para atrair marcação e encontraram uma janela de passe para o De La Cruz. Olha a liberdade que teve o De La Cruz. E lembrem daquele triângulo? Gerson e o Wesley de novo atacando o espaço, dando opção na profundidade, né, da forma como estava coordenado pelo Tite. Ponto para a comissão técnica, repetição da jogada em menos de 10 minutos, 2 vezes. E aí, só que o De La Cruz não deu o passe no primeiro momento, deu no pé do Gerson, mas gerou sim a associação. A bola chega no Bruno Henrique na ponta esquerda nesse momento, mas olha o movimento que o Gerson vai fazer. Não era exatamente um ponta, né, gente? Movimento rasgando a defesa adversária até o lado esquerdo do campo. A bola recebe e aí o que precisa ser afinado na tática foram algumas vezes
que esse cruzamento para trás aconteceu e não tinha nenhum atacante para atacar a primeira trave. Eu acho que o De La Cruz deveria ter feito isso, mas não deve ter tido tempo de treinar, né, essa regra de ação, e acabou não acontecendo. No contra-ataque, o que o Bragantino tinha de perigoso, né? O Henry Mosquera e o goleiro Cleiton, se jogassem só contra o Flamengo, já iriam ser vendidos para o Real Madrid e iam ficar no lugar do Courtois e ficar no lugar também do Rodrigo, né? Incrível o quanto o Mosquera joga contra o Flamengo, e o Léo Ortiz fez uma ótima gestão aqui, né? Grande partida do Léo Ortiz, e recuperou a bola. Mas o Flamengo conseguia sair jogando. Foram ali pelo menos 15, 20 minutos de um Flamengo conseguindo sair jogando, baseado nisso. Ó, o Alan baixando como homem livre, tentando atrair a defesa que às vezes não caía na isca, mas se não caísse na isca, ele tem muito recurso. E aí ele encontra um lançamento aí de 50 metros nas costas da defesa direto para o Wesley, que vence o duelo, já venceu outros, inclusive a arbitragem não marcou faltas nele nessa zona do campo, e começa a construir por trás. Aí o time se associa por dentro, ficou bastante com a posse nesse período do jogo, nesse recorte inicial, e falta no De La Cruz. O Flamengo conseguia sair jogando, mas nesse lance em específico, acabou tentando esticar uma bola direto ao Gerson, né? Direto do Rossi ao Gerson por dentro, e a defesa conseguiu interceptar. E aí entrou de novo o menino Wesley muito bem defensivamente na partida, tirando o doce da boca ali do Eduardo Sacha, né? Então o Flamengo tinha contra si um time que tinha um lado direito muito forte na transição, com o Mosquera em dia de Rodrigo, e o Flamengo tinha a seu favor a posse de bola, o controle de jogo, etc. Só que o Mosquera começou a levar muita vantagem pelo lado do campo e gerou ali algumas situações, né, de finalização, etc. Nesse lance, ele até finaliza, depois de um cruzamento para dentro, interceptação do Léo Ortiz, mas o Rossi encontra a reposição rápida dele, que é muito boa, e aí o Flamengo vai ter o lance da expulsão. Superioridade numérica, Pedro, com um ótimo pivô, bola do De La Cruz, o De La Cruz sofre o lance que é de cartão vermelho, que foi vergonhosamente anulado. Gente, até agora não tem movimento adicional nenhum. Simplesmente o De La Cruz correu, não mudou a direção da sua corrida, o jogador trombou nele e caiu, e o juiz marcou falta no grito. Não foi nada. Não foi nada, e isso condicionou a partida inteira. É um absurdo o que aconteceu em Bragança Paulista. Tá? Me fez lembrar ali tempos da série Chaves, né? Quando um dos personagens dizia que alguém tinha dado narigadas na mão dele, né? Para dizer que não tinha dado soco em ninguém. Enfim, inacreditável, tá? Inacreditável o lance, condicionou o jogo, o Flamengo era superior até então, e isso, né, gerou um certo abalo emocional naquele momento da partida. Esse time ainda é um time em formação, né, em construção do próprio caráter coletivo, e claramente se sentiu ali desconcentrado no momento, a ponto de acontecer isso aqui, ó. O Mosquera tá no lado do campo, o Alan faz uma boa abordagem, tem 3 contra 2, depois 2 contra 1, e o Bruno Henrique e o Ayrton deixam a bola passar, né, por trás dele, lance bom também do Mosquera, e depois acontece um escanteio, e aí esse escanteio, né, um time que teve 8 escanteios no jogo, a maioria no primeiro tempo, esse escanteio gerou o gol do Bragantino. Mas o gol do Bragantino foi um erro do Léo Ortiz, né? Teve gente que falou, gente, vocês estão vendo aí, né? Aí tem a zona, né, que o Flamengo precisava defender. A ideia de defender por zona é defender o destino dos cruzamentos, mantendo uma proteção de baliza. Essa é a ideia, tá? Ter jogadores próximos do destino dos cruzamentos. Quem estava ali no destino desse cruzamento era o Igor Jesus, tá? O jogador do Bragantino não vem correndo com inércia, né, com velocidade para gerar aquela vantagem cinética e atropelar. Então não foi um erro, digamos assim, coletivo. Houve sim uma cobrança muito boa, e o menino Igor, acho que não viu o adversário, né, se projetando ali na costa dele, na zona dele. Ele precisava ter se posicionado, né, dado 2 passos para trás e se posicionado firmemente ali naquela zona, para que o jogador adversário, no mínimo, tivesse uma dificuldade
maior de cabecear, para não cabecear tão equilibrado, tão sozinho na área e fazer o gol. Gol do Bragantino, que só tinha basicamente jogadas de cruzamento ou escanteios, que foram alguns, né? Em seguida, né, o Flamengo continuou tentando jogar ali, construiu, o Léo Ortiz encontrou, identificou uma vantagem numérica no lado esquerdo do campo, deu um lançamento ali no espaço, o Flamengo venceu o duelo, e ali o Ayrton Lucas fez um carnaval na defesa do Bragantino, e o De La Cruz finalizou ali de cabeça de dentro da pequena área. Era uma cabeçada difícil de fazer a alavanca nela, né? Mas se fosse outro jogador, talvez um pouco mais alto, eu acho que o Flamengo teria feito esse gol. Acabou não acontecendo o gol, foi uma grande chance, né, dentro da pequena área. E o Flamengo, naquele mesmo primeiro tempo, teve que retroceder a mudança tática, muito por conta do menino Igor Jesus, que sofreu um cartão amarelo depois de um próprio erro, depois errou de novo e gerou um cartão amarelo para o Alan. No gol teve ali o lance que ele estava envolvido, o garoto sabe que fez uma má atuação, não atuou as lágrimas na saída. Ele é muito promissor, ele vai oscilar, é natural. E aí acaba que a formação foi desfeita muito para ter um cara mais espetado na ponta direita, mas também porque não deu certo com ele, o Pulgar não estava, e era melhor do que colocar um outro garoto, recuar ali o Gerson um pouco. Com essa mudança, né, que deixou o time num 4-3-3, aquela vantagem tática de ter o Alan como um homem livre na saída de bola parou de existir. E aí o Flamengo passou a perder aquela saída de bola por baixo que teve no primeiro tempo pré-expulsão fake, né? E aí o time começou a jogar direto, jogar a bola longa. Só que o Bragantino, assim como o Palmeiras, como eu falei para vocês no pré-jogo, é um time que defende, deixa a defesa no mano a mano, defende no mano a mano, no 1 contra 1, as saídas de bola, faz marcação individual no campo inteiro praticamente. E lançar essa bola no espaço, pelo Rossi, que é um bom lançador, gerava, sim, algumas vantagens, como nesse lance. Nesse lance, o Flamengo vence o duelo aéreo, o Bragantino ganha a segunda bola e o Flamengo vence a terceira bola ali. Faz um perde-pressiona com o Luiz Araújo, recupera a bola e gera uma chance de gol, e aí entra em cena, né, o goleiro Cleiton Neuer eventual, que, se o Florentino Pérez tiver visto, vai ser titular no lugar do Lunin na final da Champions League. E aí o Bruno Henrique finalizou bem 2 lances seguidos, o segundo melhor ainda, né? O Pedro ia ficar parado e a bola não entrou, né? Tem hora que enfim, que não vai entrar. Logo depois, aos 3 minutos, o Bragantino sobe com todo mundo, é um time que se expõe, é um time altamente ofensivo, e aí deixou espaço de novo na profundidade. Bola do Pedro, mais um pivô do Pedro lindo, uma bola linda no espaço para o De La Cruz agora sozinho, progrediu e perdeu esse gol, né? Mas progrediu bem, perdeu o gol natural de quem tenta, e acabou botando a bola na trave. O Flamengo continuava ali em cima do Bragantino, dominando o jogo amplamente. Teve esse escanteio aos 25, no rebote do escanteio, a bola veio para o Gerson, e o Gerson fez um passe bem bonito para o Léo Pereira na segunda trave, ainda na dinâmica de bola parada. Léo Pereira põe no centro da área para o Bruno Henrique, e o Bruno Henrique perdeu esse gol na escala David, dá no mínimo 6 pontos, né? Ainda mais para um bom cabeceador como é o Bruno. Completamente livre, equilibrado, né? Da forma como o Bragantino fez o gol, livre e equilibrado, é uma chance melhor que um pênalti, e acabou que o Bruno cabeceou e o Neuer eventual fez uma defesaça. E aí, assim, o Flamengo já merecia o empate até a virada, até que um pouco depois, aos 33, a bola é vencida ali, a segunda bola de um arremesso lateral pelo Gerson. O Gerson limpa a marcação ali, 2 jogadores na força. Ele parecia extenuado nesse momento, né? Mas já jogando de primeiro volante, depois de colocar o Lohan, depois do Tite colocar o Lohan no jogo. Inverte a jogada até o Matias Vinha, e aí vai ter uma dinâmica, né? Que acontece com o Vinha, aconteceu no jogo contra o Amazonas, aconteceu agora, só que agora com upgrade, digamos assim. O Bruno Henrique volta, baixa para buscar jogo, o Vinha dá a bola nele e faz essa ultrapassagem por dentro. Isso é a cara do Matias Vinha, essa ultrapassagem por dentro. Só que teve um componente tático nesse movimento. Ele ultrapassa por dentro, e aí
o lateral direito do Bragantino recua para acompanhá-lo, né, para defender a profundidade. Quando ele recua, ele abre o corredor para o Bruno Henrique e desobstrui um pouco o meio aonde o De La Cruz vai receber. Então, o Vinha abriu o caminho para o facão do Bruno Henrique, que começa quando ele toca a bola para o Léo Pereira. Então o Léo Pereira vai tocar a bola para o De La Cruz e o Bruno Henrique já abriu o facão há muito tempo. E aí já está com a vantagem cinética e já gerou a dúvida. Vejam como o marcador que tinha recuado com o Vinha e que estava encaixado no Vinha, agora fica na dúvida entre o Vinha e o Bruno Henrique, e o Nico dá um lançamento, enfim, brincadeira, né? Um baita lançamento, o Bruno domina na ponta da chuteira e faz um golaço. Falei muito sobre o Bruno no jogo contra o Palmeiras, que teve contexto parecido. Uma tarde feliz do Bruno contra o Palmeiras teria sido uma tarde feliz do Flamengo. Contra o Bragantino não foi tão feliz quanto poderia ser, mas foi sim uma ótima tarde para ele, que teve espaço, teve o seu melhor contexto, sim, jogou um pouco mais fechado, sim, e conseguiu fazer esse belo gol aí coletivo, com participação do Gerson, do Vinha, do De La Cruz e dele próprio, né? E aí gerou esse gol, e em seguida o Flamengo ainda merecia ter feito outro, né? Mais um erro de arbitragem, um lance claríssimo de falta no Luiz Araújo, mas independente disso, né? Teve o início da construção, mais uma chance gerada por um lançamento, uma inversão perfeita do Léo Ortiz, né? O Léo Ortiz com a bola traz muito para o time. O Bruno Henrique abrindo facão por dentro e deixando o Vinha completamente livre para receber essa inversão. O Vinha faz um cruzamento perfeito na segunda trave e o Lohan finaliza certo, a bola ia para o gol, mas ela é bloqueada, né? Esse Luiz Araújo caído ali é do lance que gerou o pênalti, que não foi marcado e foi claríssimo fora da zona da bola. O juiz praticamente nem quis ouvir o VAR nem analisou direito, né, para marcar pênalti nesse momento do jogo. Não iam marcar. Esse lance não é nem tão grave. O grave mesmo é o que condicionou o jogo inteiro. Se você olhar o jogo, o Flamengo teve muito mais chance. Em termos de gols esperados, o Flamengo teve cerca de 1,8 contra 0,6 do Bragantino. O triplo, né? O triplo de ocasiões ali de gol do que o Bragantino. O Bragantino só tinha chance, só subia em campo, só ganhava território, baseado nos escanteios ofensivos, bola na área, imposição física. O Flamengo defendeu bem essas jogadas, exceto no lance do gol. Acho que o empate ficou pouco, né, para o Flamengo, que jogou muito bem, mas eu acho que é uma evolução, é um respiro para um trabalho que no último jogo contra o Amazonas assustou bastante a gente pela inoperância ofensiva. Inoperância que teve méritos do Amazonas, que se defendeu postado atrás, e deméritos do Flamengo, que não encontrou saídas para a construção de chance naquele contexto de adversário muito fechado, sem o Cebolinha, que é muito importante nesse contexto. Então, agora o Flamengo tem uma sequência melhor pela frente, vai ter 3 jogos seguidos no Rio de Janeiro, vai ter a volta de Arrascaeta, Cebolinha e Pulgar, que nesse sistema de 2 volantes pode ajudar. Se for com um volante só, eu manteria o Alan, né, que está muito bem, né, desde que entrou no time. E existe ali um contexto já de melhora, de mais ofensividade e de diminuição um pouco da pressão que estava exagerada em cima do Tite. O Tite precisa aprender com os próprios erros e resolver os problemas do time. Trocar para que outro resolva vai gerar perda de curva de aprendizagem, que é o que a gente sempre vive no Flamengo desde 2021. Não adianta achar que futebol é miojo e depois, para justificar mais atuações, referenciar outros times que têm trabalhos longevos. Parece até inacreditável. Então, o Flamengo tem que manter o trabalho, o Tite está no caminho de encontrar os problemas do time. O time melhorou muito contra um adversário muito qualificado. A tabela do Flamengo nos primeiros 5 jogos, foi a pior tabela. Tá? Bastidores ganham o jogo. Tá? Então o Flamengo, além de ser prejudicado pela arbitragem, muito fruto dos acertos em Goiânia, além disso, foi prejudicado na tabela. Se for olhar o líder do campeonato, o Botafogo fez um jogo grande, que foi contra o Flamengo. O Flamengo fez 4 jogos grandes, o Palmeiras fez 3 jogos grandes, o Atlético Mineiro fez 3 jogos grandes. Então o Flamengo foi muito prejudicado por essa tabela que priorizou ali a Copa América e tentou aglutinar jogos antes da Copa América para todo mundo,
menos para o Botafogo, que não sai do Rio há 6 partidas. Tá? Então, quem chora mais, mama mais, e o Bruno Spindel dessa vez acertou, infelizmente. É uma pena que a gente precise fazer futebol nesse país com base em pressão e arbitragem, em bravataria, mas acho que chegou a hora do Flamengo fazer isso. A torcida do Flamengo e a própria diretoria respeitam a grandeza do clube nesse aspecto e pouco falam de arbitragem. O Flamengo dos times grandes é o que menos fala de arbitragem. Chegou a hora de falar um pouco mais, porque o Flamengo começa a ser prejudicado e muitas vezes os erros de arbitragem caem na conta do técnico, né? Então é melhor fazer isso do que deixar que tudo caia na conta do técnico, que erra, que acerta, mas que não adianta ficar nessa ladainha de ficar trocando o tempo inteiro, tá? Então o Flamengo que melhorou, teve boas notícias, grande partida do Pedro, ótimo jogo do Wesley, um bom jogo, um baita jogo do De La Cruz, baita jogo do Bruno Henrique, Matias Vinha entrando bem e o Léo Ortiz, que não pode ser reserva, interferindo diretamente na criação de chances de gol. O Flamengo tem uma oportunidade de ter uma zaga com 2 caras capazes de criar chances de gol. Não adianta abrir mão disso. Né? Abrir mão disso por gestão de elenco é abrir mão de uma superioridade que você pode ter frente a todos os adversários tendo a melhor zaga do país. Então é isso. Muito, muito obrigado. E eu fui.